sabedoria é fundamental na vida do ser humano. Este é o estudo de número 718 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A sabedoria, ela ajuda a lidar com todas as situações do dia a dia. Vamos ao nosso tema, as colunas da sabedoria. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 1, que diz: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Cada dia que passa, cada história que eu ouço de pessoas que tiveram seus lares desfeitos, suas vidas com conflitos, seus empregos com muito tumulto, nos traz a entender o quanto é importante o uso da sabedoria e em todas as áreas da vida da pessoa, pois assim evitaria muita tristeza, evitaria sofrimento. A sabedoria, ela tem que ser colocada em prática, pois ela nos ajuda a lidar com todas as situações que nós vivemos. E Salomão, ele faz uma alegoria sobre a sabedoria e a construção de uma casa, mas Jesus também usa isso para nos ensinar. Mateus capítulo 7, verso 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Como é gostoso aprendermos através da palavra de Deus. E o nosso Jesus, ele está mostrando que construir uma casa num lugar firme, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir temporal, mas estando num lugar firme é muito difícil esta casa deslizar, esta casa ser destruída. Agora, quando Jesus fala, ele mostra que a rocha é o lugar firme e Cristo, ele é a rocha. Devemos construir em Cristo a nossa casa espiritual, pois poderá vir tempestades, poderá vir adversidades, poderá vir dificuldades e sofrimentos, mas em Cristo nós estamos alicerçados. Constrói a sua casa num lugar firme. No caso do cristão, ele constrói a sua casa espiritual em Cristo, que é a rocha firme, que é a rocha principal, e ele é digno de toda confiança. Isaías capítulo 26, verso 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. E quando Jesus, ele faz alusão ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, ele está mostrando que nós precisamos ter sabedoria e construirmos a nossa vida em Cristo, e Cristo ser o nosso alicerce, e devemos confiar nele independente dos momentos que passamos. No Salmo 71, verso 3, Davi fala: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois é a minha rocha e a minha fortaleza. Quando o Senhor Jesus falou sobre ouvir as palavras e a praticar, ele está falando sobre ouvir atentamente, compreender para poder colocar em prática, e assim será abençoado. João 13, verso 17 nos mostra: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. É tremendo nós entendermos que nós precisamos ouvir atentamente, mas compreendermos aquilo que estamos ouvindo e não somente guardarmos, mas colocarmos em prática. E Moisés, ele ensinou aos israelitas a importância de colocar em prática a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 6, que diz: sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois dessa maneira
todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente, mas é necessário ouvir a palavra e colocar em prática. Tiago, ele fala que aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, ele se ilude. Vamos ver Tiago capítulo 1, verso 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. É preciso, é necessário, é importante nós ouvirmos a palavra, compreendermos a palavra e colocarmos em prática. O rei Salomão, ele nos ensina que com a sabedoria é necessário também usar a inteligência ou a prudência para fortalecer e para ser firme. Provérbios 24, verso 3, olha o que está escrito: com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. E no nosso texto base nós vemos que fala sobre colunas. Coluna é base, é apoio, é pilar, é esteio, e fala justamente de 7 colunas. E segundo os estudiosos, segundo os historiadores, segundo os teólogos, o número 7 é o número da perfeição. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele age em nós e ele age assim como ele agiu no nosso Mestre, no nosso Jesus. Vamos ver a ação do Espírito Santo em Jesus, profetizado pelo profeta Isaías. Isaías no capítulo 11, verso 1 e verso 2. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Então, quando nós falamos de tronco de Jessé, estamos falando da descendência de Jessé. Jessé era o pai do rei Davi, estava se referindo a este rebento, simplesmente e justamente ao nosso Senhor Jesus, porque o nosso Jesus, ele veio da descendência de Davi, da tribo de Judá. Assim a profecia do profeta Isaías foi cumprida. Primeiro, o profeta Isaías falou que o Espírito Santo dá sabedoria. O Espírito Santo tem muitas funções, como a função de consolar, mas também de ensinar. João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha como é importante você entender que é o Espírito Santo que dá sabedoria e é o Espírito Santo que agiu em Jesus e que age em nós também. O Espírito Santo, além dele dar sabedoria, ele dá entendimento. Entendimento é conhecimento, é compreensão e principalmente para você usar no seu dia a dia o discernimento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, que diz: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, nós temos distribuídos pelo Espírito Santo, além da sabedoria, o conhecimento. Salmo número 119, o verso 129, o verso 130 fala assim: os teus testemunhos são maravilhosos,
Por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A palavra do conhecimento dado pelo Espírito Santo, ela tem que estar coerente com a Bíblia Sagrada. É muito importante estarmos atentos a isso, mas também o Espírito Santo, ele traz conselho, ou seja, conselho é um ensino, é um aviso, é uma advertência, é uma recomendação, como nós vimos no livro de João, capítulo 14, o verso 26, a parte B, fala assim: esse vos ensinará todas as coisas, e olha que tremendo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é importante nós termos o conhecimento, mas o conhecimento aliado ou associado à sabedoria, e é o Espírito Santo que ensina todas as coisas, é Ele que nos guia, é Ele que nos fará lembrar de tudo quanto Jesus disse, mas o Espírito Santo também dá poder. Eu vou citar, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz: portanto, Deus não nos deu espírito de covardia, mas olha o espírito que Deus nos deu, mas de poder, de amor e de equilíbrio. São ações do Espírito Santo em nós, são qualidades do fruto do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo, ele proporciona o verdadeiro saber. Jesus fala em Lucas capítulo 21, verso 15, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Nós vemos que na vida de Estevão foi assim, aqueles que estavam se opondo ao evangelho, eles não conseguiam resistir a Estevão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo através dele e ele tinha o verdadeiro saber, e as pessoas não conseguiam resistir o Espírito Santo que estava nele. Mas é interessante que Paulo, ele nos mostra que o conhecimento, quando comparado com o conhecimento de Cristo, é como se fosse esterco. Filipenses capítulo 3, verso 8, mais do que isto, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Paulo, um homem muito sábio. Paulo, ele era um homem cheio de conhecimento, mas aquele conhecimento secular, aquele conhecimento que ele tinha da palavra, quando ele comparou com o conhecimento de ter a Cristo Jesus, com o conhecimento de Cristo, ele considerou tudo inútil, porque o conhecimento de Cristo é muito melhor. O conhecimento sobre Cristo é muito melhor do que todas as outras coisas, mas também o Espírito Santo, ele proporciona amor, ele nos dá amor. Miqueias capítulo 3, verso 8, contudo quanto a minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo, e assim eu posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com seu pecado. Sabe, quando você ouve, nós temos que ensinar, mas ensinar com amor, nós temos que corrigir, mas corrigir com amor. É justamente este amor que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, aonde nós conseguimos compreender que o outro não é igual a nós, mas que o outro é muito importante. Amar a ele é uma ordenança do Senhor, como amar a nós mesmos. E olha o que o profeta Miqueias estava falando, que ele estava cheio de força
força e de amor pelo que é direito e justo. Sabe por quê? Porque era graças ao poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que estava agindo, e o Espírito Santo, além do amor, também nos proporciona temor, temor que é reverência, que é respeito, que é obediência, que é veneração. Provérbios capítulo 1, verso 7 mostra: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos ou os tolos, eles desprezam. Conhecimento é instrução, é saber, é ideia, é razão, é discernimento, também é base. Conhecimento é alicerce, mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, ele faz o que ele fez com o Senhor, e o nosso Senhor Jesus, ele é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Cristo é a sabedoria de Deus, e Jesus, através do Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Sabe por quê? Porque nós somos do Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Já pensou? Você é de Cristo, você é de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos pedir sabedoria a Deus. Tiago, ele nos mostra que é muito necessário pedirmos sabedoria para termos, mas não para nós mesmos, para podermos agir. Tiago capítulo 1, verso 5 e verso 6, que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Olha a importância de termos sabedoria em nossa vida. E quando nós lemos, quando nós vimos a profecia de Isaías falando sobre a ação do Espírito Santo no Senhor Jesus, nós podemos entender que é o Espírito Santo que agiu no Senhor, que age em nós. E quando falamos de colunas da sabedoria, nós podemos falar justamente sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo que dá sabedoria, que dá entendimento, que traz conselho, que dá poder, que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Nós podemos pegar como o Espírito Santo nos trazendo as 7 colunas da sabedoria. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, e nós vemos que a sabedoria, ela age em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos torna sábios. Todas as qualidades da sabedoria foi manifestada no nosso Senhor Jesus. Paulo fala em Colossenses capítulo 2, verso 3, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e é através da sabedoria que nós aprendemos a conviver, que nós aprendemos a conduzir as nossas vidas aqui neste mundo, entendendo que nós somos espelhos aonde as pessoas olham para nós, e o que tem que refletir é a imagem do Senhor Jesus, e assim nós conseguimos viver para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Quando nós buscamos sabedoria, é a mesma coisa de buscarmos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá para nós as qualidades do fruto, e essas qualidades do fruto do Espírito Santo tem que ser vista, tem que ter ação, para que as pessoas olhando para nós
glorifiquem ao nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bom para você, se ele foi edificante para a tua vida, deixe os seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like e caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Lembre-se, você é muito bem-vindo no canal Jaboque. Vamos orar e até o nosso próximo estudo. Fica com Deus e Deus te abençoe.